Irmãos e amigos, boa noite, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É com muita alegria que vamos dar início à nossa reunião de hoje e com muita alegria estamos recebendo o nosso irmão Breno, do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz e colaborador do Centro Espírita Menino de Luz. Fica ali no Monteiro, ali já próximo a Apipucos. É um companheiro de longa data, legionário de campanha do Quilo. Hoje dá uma força lá no Menino de Luz na assistência às famílias que são cadastradas, que recebem auxílio lá do Menino de Luz. E hoje vai nos falar de uma coisa que nos diz muito respeito. Talvez nos remeta à apresentação de Jesus, quando foi indagado: sois reis? E ele disse que meu reinado não é deste mundo. E vai falar justamente de uma realeza terrestre. E nós vamos prestar atenção na mensagem e vamos ver o quanto somos iguais. E talvez não tenhamos percebido ainda, mas essa doutrina que nos ajuda a entender a mensagem de Jesus vai nos mostrar o caminho que vamos seguir, né? Então vamos agora verticalizar os nossos pensamentos com o alto, pensando em Jesus, aquele Jesus maravilhoso, que garantiu estar conosco e está em todos os momentos, para que em prece agradeçamos. Obrigado, Senhor, pelo dia que me deste hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco dos teus ensinamentos. Obrigado por esta casa, Senhor, que abre suas portas para que possamos aprender daquilo que nos trouxeste. Enviai vossos ministros, Senhor, em auxílio do nosso irmão que vai usar da palavra, para que possa trazer para nós grandes ensinamentos. E nos ajuda a pô-los em prática quando retornarmos à nossa vida cotidiana. Na certeza, Senhor, da tua bênção, da tua assistência, da colaboração da equipe espiritual desta casa, capitaneada pelo nosso irmão Moacir, em teu nome e em nome de Deus, está iniciada a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A nossa casa tem diversas atividades evangélicas que nos ajudam a pôr em prática esses ensinamentos que nos são passados, né? Nós temos campanha do Quilo no primeiro e terceiro domingo, temos a campanha da sopa, a campanha do pão. E se alguém tiver interessado em participar dessas tarefas, sintam-se convidados, depois nos procura e pega as orientações necessárias. Nós temos na terça-feira estudo do ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, e no sábado nós temos o estudo do Evangelho Redivivo, que nos ajuda a entender a mensagem do Cristo. Então, sintam-se convidados, é aberto a todos, né? Então essas são as atividades que nós temos, né? Então vamos passar agora para o nosso irmão Breno, prestar atenção. Se tivermos alguma dúvida ou algum questionamento, é só levantar a mão, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, permaneça em nós hoje e sempre. Com grande alegria, trago um abraço fraterno do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz e do grupo do Lar Meninos de Luz, que fica aqui na comunidade, no bairro do Monteiro. Como disse Edmilson, nós temos um trabalho lá, onde nós hoje estamos contemplando 100 famílias da comunidade. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas um trabalho prazeroso. Então, sintam-se à vontade para conhecer a nossa instituição. Ela fica ali, bem perto ali do Silva Jardim. E é com alegria imensa, eu que digo, é uma alegria imensa rever velhos amigos e fazer novas amizades. Então vamos primeiramente rogar a Deus, rogar a espiritualidade maior, rogar a equipe espiritual aqui de Moacir, do Centro Moacir, toda a espiritualidade amiga que está desde muito cedo
preparando esse ambiente para a nossa chegada. O trabalho na espiritualidade, ele começa 3 dias antes para preparar este momento para que nós estejamos aqui e possamos receber da melhor forma possível esse fluido magnético que está preparado para cada um de nós de forma individualizada. Então, quando o Edmilson diz aqui que com certeza vamos sair daqui bem melhores do que entramos, é por conta disso. É fato. Isso é fato. Não tem como. Agora, cabe a nós manter esse magnetismo que estamos recebendo aqui. Não é? Porque no Evangelho do Cristo, muitas pessoas, até hoje, mas na época do próprio Cristo, muitas pessoas que tiveram contato direto com Ele, receberam esse magnetismo. Muitas não conseguiram manter. E caíram novamente. Por quê? Porque não conseguiram manter esse magnetismo. Muitas conseguiram e suas vidas foram transformadas de maneira significativa. Então, é nesse ponto que a gente vai conversar hoje da vida do Cristo. Porque apesar do tema ser uma realeza terrestre, mas o que nós vamos falar aqui hoje é de vida. De vida em abundância. De vida com o Cristo. Muitos historiadores, a gente tem relato de muitos historiadores falando da vida de Jesus. Mas o interessante é que eles não trabalham como se fossem historiadores. Posso tirar esse microfone aqui? Pronto, agora fica melhor, né? Não vou fazer chamada oral, não. Nem vou passear pelo... Agora, se quiserem falar, levanta a mão que eu vou até aí e boto o microfone. Então, muitos dos historiadores terrenos, eles falam da vida... Eu não estou falando dos evangelistas, não, tá? Estou falando de historiadores. Muitos deles, quer dizer, a maioria deles, eles falam de Jesus como se eles estivessem pintando um quadro, Edmilson. Mas nesse quadro, eles pintam o seu autorretrato. Por quê? Porque em todas essas biografias, esses escritores transferem para os livros as suas sensações, as suas impressões, os seus sentimentos, e é como se fossem falando da própria vida, mas colocando o nome do Cristo. Com isso, algumas biografias que eu fui pesquisar, algumas falavam, se preocupavam mais em dizer que Jesus teve filhos, não teve filhos, foi casado, não foi casado, falou da família, mas em si, da sua obra, muito pouco se falou. Porque, curiosamente, o Cristo é a figura mais atestada documentalmente do planeta Terra. Porém, é a que tem menos informações. Como é que pode isso, Breno? É porque essas biografias falam de autorretratos. Então, nessas abordagens, a doutrina espírita, ela vem trazer um outro olhar sobre a abordagem do Cristo. Na revista Espírita, de 1868, Leon Denis, ele já começava a dar esses tópicos de uma diferença. Porque Leon Denis vinha falar de uma aristocracia intelecto-moral, que o planeta vinha regido por uma aristocracia intelecto-moral.
E quando a gente fala o termo aristocracia, a gente remete esse termo a poder, a dinheiro, não é isso? Por quê? Porque a aristocracia que a gente conhece é a aristocracia terrena, é aquela do materialismo. Mas ele vem falar de um detalhe: aristocracia intelecto moral. Intelecto moral. E segura essa informação que a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Porque na mesma revista espírita de 1868, São Luís, ele vai dizer assim: dentro deste patamar, deste grupo de espíritos, que são os espíritos puros, regidos, que são espíritos que estão nessa aristocracia intelecto-moral, dentro desta casta de espírito, dessa classificação de espíritos, no seu mais alto grau, estão os espíritos que estão chamados de Cristos. Então, no mais alto grau da categoria dos espíritos puros, porque você chega lá e tem uma sociedade de espíritos puros, de espíritos considerados intelecto e moralmente superiores, mas dentro dessa categoria ainda tem intercaladas. E o ponto mais alto desta categoria são os espíritos chamados Cristos, que São Luís vai dizer assim: para esses espíritos, eles já são iniciados nos desígnios de Deus. Já são os espíritos iniciados nos desígnios de Deus. E para esses espíritos, eles alcançaram um patamar de evolução que eles se tornam infalíveis, ainda, ou melhor, mesmo que estejam na carne. Então eu vou repetir, eles se tornam infalíveis mesmo na carne. E ele continua dizendo assim: esses espíritos já adquiriram a condição de entender os desígnios iniciais da vontade de Deus e se tornam executores da sua vontade. São os espíritos iniciados nos desígnios de Deus, que são executores da sua vontade. Por que é que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente pega o Evangelho do Cristo e começa a entender o Cristo como um ser intelecto moral superior a nós, a nossa perspectiva muda. A nossa perspectiva muda. Porque a gente não vai cair no erro que nos leva, primariamente e até naturalmente, a querer comparar Jesus com a gente mesmo. Porque se eu comparo Jesus comigo, eu não consigo dimensionar, eu não consigo colocar, não consigo trazer para mim. Por quê? Porque ainda é muito pequena, a estrutura é pouca. A estrutura é pouca. E o que vai acontecer? No mínimo, ou eu vou desistir, ou eu vou ficar amargurado, porque eu vou dizer, está muito longe, está muito distante, eu não chego. E não é assim. Nós somos espíritos perfectíveis. Temos capacidade de aperfeiçoamento. Mas, Breno, por que você está falando isso? Porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores
dirigidos pelo Espírito Verdade, que é uma falange de espíritos superiores, qual é o modelo e o guia da humanidade? E a resposta é: oi? Vede Jesus. Aí algumas pessoas dizem: essa é a menor resposta do Evangelho. Não, é a maior. Ela pode ser a mais curta, mas ela é mais profunda. Jesus. Por quê? João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E no início era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o início era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Lembram da definição de São Luís? Os espíritos iniciados na vontade, os espíritos crísticos são iniciados nos desígnios de Deus e executores da sua vontade. E mais na frente ele vai dizer, no Evangelho de João, que Deus, através da sua caridade, manda o seu Filho unigênito para trazer o amor. Então, meus amigos, eu vou definir aqui Jesus. Alguém aqui, se eu fizer uma pergunta aqui, alguém aqui acha que Deus tem boca? Deus tem dente? Deus tem faringe? Deus tem laringe? Porque se alguém aqui achar, a gente vai ter que voltar para a questão número 13 do Livro dos Espíritos, das características de Deus, que Deus é imaterial. Mas Deus, Ele fez um discurso. Ele fez um discurso para nós. E esse discurso chama-se Jesus. Porque Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Então, quando Deus, Ele manda Jesus, Jesus ele vem trazer os aspectos inabordáveis do amor. Inabordáveis do amor. Então, é desse ponto de vista que a gente começa a encarar e a entender as mensagens do Evangelho. Porque Kardec, o codificador, no capítulo 2, ele colocou o capítulo intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele fazia da seguinte forma: ele pegava um capítulo, colocava lá os itens do Evangelho, ele colocava o comentário dele, quer dizer, ele coloca o comentário dele, mas depois ele coloca o comentário dos Espíritos. E essa parte ele intitulou de Instrução dos Espíritos. Por isso que o Evangelho é segundo o Espiritismo. Porque essas instruções são dadas por espíritos superiores, liderados pelo Espírito Verdade. E nesse capítulo, O Meu Reino Não É Deste Mundo, a primeira mensagem é de um espírito de uma mulher, que foi uma rainha. Quem melhor do que uma rainha aqui na terra para dar o seu testemunho? Não é verdade? Quem melhor? E ela, nesse item, ela vai fazer um comparativo entre a realeza terrestre e a realeza de Jesus. Porque ela vai dizer que na sua existência, enquanto rainha, ela tinha autoridade, ela tinha poder de ordenar, mandar, desfazer, de julgar.
Sendo que ela fala que quando ela desencarna, ela achava que ela ia ser recebida por uma plateia, por aplausos, ia ser colocada, Edmilson, no melhor local, ia ter todas as regalias que a realeza terrestre tinha. Mas ela diz, lê do engano. Eu vi as pessoas que eram subalternas a mim em padrões, em patamares, muito mais elevados do que o meu, que eu não tinha condição de chegar perto. E ela diz, eu começo a entender que a maior realeza é a gente abrir mão da gente mesmo em prol dos mais necessitados. É a gente enxugar uma lágrima, é a gente dar um aperto de mão, é a gente abraçar um companheiro, é a gente escutar aquele que está necessitado. E ela começa a fazer um paralelo entre a realeza dela e a realeza espiritual, que é a realeza do Cristo. Porque Jesus, ele traz a sua realeza espiritual. Ele abre mão da realeza terrena. Ele abre mão completamente da realeza terrena. Mas ele não abre mão da realeza espiritual. E é isso que a gente vai ver aqui. Como ele não abre mão disso. Porque é muito interessante, Edmilson. A gente estudando, a gente lendo, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo. A gente pega os 4 evangelhos e vai ter momentos que Jesus vai curar leprosos, que Jesus vai curar cegos, paralíticos, vai fazer todo tipo de ajuda. E vai ter momentos que ele vai fazer águas pararem, ventos pararem, ele vai dar ordens, vai fazer todo tipo de, entre aspas, milagres. Mas no momento que é para ele usar esse poder em prol dele mesmo, ele abre mão. Ele abre mão. Porque no momento em que ele é colocado de frente com Pilatos, ele silencia, ele nada fala. E Pilatos diz, esse é o homem? Porque todos esperavam ali o quê? Até Pedro, eu acho que até Pedro. Porque eu, no lugar de Pedro, na minha pequenez, eu ia ficar dizendo assim, Senhor, dá só um ventinho aí, só um ventinho, só um vento. Levanta uma poeirinha, faz alguma coisa. Só uma amostrazinha, só estala um dedo assim. Porque Pedro viu Jesus andar sobre as águas. E Pedro vê Jesus andar sobre as águas e diz assim, mestre. Aí Jesus diz, Pedro, sou eu, não tenha medo, vem. E Pedro vai. Quando Pedro sai do barco, que anda uma vez, que anda duas, que olha para a água, vê que está andando sobre a água, Pedro diz, não acredita. Quando ele não acredita que a fé esmorece, Pedro o quê? Afunda. Quando ele afunda, Jesus vai lá e salva, mas ele andou sobre a água. E Pedro, acho que Pedro diz assim, Jesus, faz assim, só um sopro. Mas ele nada faz. Por quê? Porque a realeza dele não é terrestre. E ele tinha isso muito bem definido. Ele tinha isso muito bem definido. Porque nós estamos, isso é muito importante para a gente saber, que nós estamos sendo regidos, governados, por um espírito que no mínimo, por baixo, tem 4,5 bilhões de anos de evolução espiritual, por baixo. Por que eu digo isso? Porque é a idade do planeta. E ele mesmo disse assim, quando o mundo se fez mundo, meu pai já tinha me concedido a graça. O mundo no caso de sentido. Então eu estou botando 4,5 porque é isso, mas isso aí é muito mais, tá?
Isso é muito mais. E chega um momento que ele tem que vir à terra. O verbo se faz carne. E o discurso de Deus, que é o discurso de vida, que é o discurso de amor, é Jesus. No livro Boa Nova, no primeiro capítulo do livro Boa Nova, chama-se Primeiras Pregações. Jesus estava começando sua vida pública, seu apostolado, sua passagem. E ele está em Nazaré, de frente ao templo. Ele senta de frente ao templo e fica observando, diz Humberto de Campos no texto, que ele observa a multidão. E ao observar a multidão, ele identifica um grupo de sacerdotes. Que Humberto de Campos, na sua riqueza de detalhes, ele diz assim: e ele observa um grupo de sacerdotes ociosos. O que seriam esses sacerdotes ociosos? Sacerdotes ociosos são os religiosos sem religiosidade. São os religiosos onde tem uma falsa aparência. Por fora são sepulcros caiados, mas por dentro... Por fora são brancos e por dentro sepulcros caiados. Então, Jesus observa, e um desses sacerdotes, de nome Hanã, observa a figura de Jesus e fica curioso, porque Jesus, com o seu magnetismo, ele consegue atrair a atenção de todos. Então, nesse momento, ele vê um peregrino sentado à Nazarena, cabelos à Nazarena, barbas à Nazarena, e ele olha assim e diz: Nazareno, o que fazes na cidade? E Jesus, ele é categórico, e ele é objetivo. E ele diz assim: passo por Israel para implantar o reino de Deus. Para implantar o reino de Deus. E aí Hanã, nesse momento, ele faz a pergunta que eu acho que qualquer um aqui que se tivesse na posição de Hanã faria. Reino de Deus? Reino de Deus? Que pensas tu ser o reino de Deus? Não é verdade? Eu acho que qualquer um aqui faria essa pergunta. Porque hoje analisar o Cristo à luz da doutrina espírita é muito fácil. Mas vamos transferir para aquela época. Vamos fazer o seguinte, não vamos transferir para aquela época não, vamos ficar aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte. Se eu encontrasse com Jesus hoje, a pergunta era mais ou menos essa: Senhor, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde? Onde? Alguma coisa está errada. Ou o senhor não falou certo ou não entendi direito, mas Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque o nosso pensamento ainda é um pensamento exterior. E a pergunta de Hanã era uma pergunta do pensamento religioso da época. E era um pensamento exterior. Então, Jesus responde com mais firmeza ainda: venham implantar o reino de Deus no coração dos homens. Dizendo a Hanã o seguinte, e dizendo a Breno: Brasil, pátria do Evangelho, sim, no coração dos homens.
Porque o reino de Deus está implantado em cada um de nós. E neste momento, Jesus está implantando a transição planetária. Porque a transição planetária começou há 1 segundo, ontem, 2000 anos, com a vinda do Cristo para a Terra. E ele vem dizer assim: eu venho para mudar a base do pensamento religioso. Eu venho para mudar a base do pensamento religioso, da estrutura do pensamento religioso, onde? Dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Porque ele vem dizer assim, ele começa a virar a chave do jogo. Com Moisés dizia assim: não faça aos outros aquilo que você não quer que o outro lhe faça. Não é isso? E Jesus vem dizer assim: não faça ao outro aquilo que você não quer que ele vos faça. Eu, porém, vos digo: faça aos outros tudo aquilo que você quer que o outro lhe faça. Perceberam a mudança? Sim ou não? Houve mudança? Antes, bastava não praticar o mal. Se eu não praticasse o mal, tudo resolvido. Hoje, com a chegada do Cristo, é necessário fazer o bem. É necessário fazer o bem. Por quê? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diferente de Leon Denis e de São Luís, vem trazer o mesmo conceito do Cristo como uma realeza intelecto-moral, mas de uma forma diferente, porque ele abre o livro Evolução em Dois Mundos falando em co-criação do planeta. Co-criação. E o que isso quer dizer, Breno? Quer dizer que nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui a passeio, e nós somos co-participantes do Cristo. Então, nesse momento, ele muda essa base deste pensamento religioso. E ele vem trazer alguns parâmetros para isso. Ele vem dizer que nós somos capazes de modificar. Porque o primeiro parâmetro, primeira pérola que eu trago aqui, e é um dos fundamentos da doutrina, que Jesus pregou e falou muito sobre a imortalidade da alma. E esse é um dos conceitos que a gente tem que ter. Que nós somos seres milenares. Nós somos imortais. Deus, ele é eterno, porque ele não tem começo e ele não tem fim. Porém, nós somos imortais, porque nós temos um princípio, todos nós partimos do mesmo ponto. Mas nós não temos fim. Nós iremos para o mesmo ponto, que é a felicidade, mas cada um de acordo com a sua capacidade. Então nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Somos iguais porque somos criados pelo mesmo Pai. Nós temos o mesmo ponto de partida e iremos chegar no mesmo ponto de chegada, que é a felicidade. E somos diferentes porque cada um tem um caminhar diferente. Mas o mais importante é que nós somos seres imortais. Se eu perguntar aqui a vocês hoje, quem é você? Se eu perguntar aqui, quem é você?
Tenho certeza que vocês vão me responder assim. Vão dizer o nome de vocês. Não é isso? Meu nome é fulano de tal. Vai dizer a idade. Vai dizer a cidade que mora. Vai dizer o país. Vai dizer a profissão. Não é isso? Mas isso é do ponto de vista material. É do ponto de vista dessa experiência, dessa existência. Porque nós somos espíritos imortais, nós temos uma vida e várias existências. Porque a resposta que nós ainda estamos dando é uma resposta levada, como diz Joana de Ângeles, uma resposta ainda sem ser do ponto de vista do homem integral. Porque nós estamos olhando o homem apenas neste momento, nesta existência. Porque se eu perguntar aqui a vocês, qual foi o nome de vocês nas últimas 100 encarnações? Quantas línguas você falou? Quantos pais você teve? Quantas mães? E aí, você pode dizer legião, porque somos muitos, brincadeira. E aqui a gente faz um parâmetro, aquela frase. E nós somos muitos mesmos. Porque nós somos um conjunto milenar de várias existências, de várias personalidades. Todo o conjunto de todas as nossas personalidades anteriores nos trouxeram até aqui hoje, nesse momento. Trouxeram aqui neste exato momento. Então nós somos o conjunto de tudo isso. Aí eu pergunto a vocês, nós somos seres humanos? Ou nós somos seres espirituais temporariamente na espécie humana? Nós somos seres espirituais temporariamente na espécie humana. Temporariamente na espécie humana. E uma vez atingido esse pensamento, a gente vai começar a entender um pouco dessa realidade de Cristo, porque a gente não mais vai fazer o comparativo do Cristo conosco mesmo, porque a realeza dele é uma realeza muito maior. E aí, no Evangelho, Jesus traz um ponto importantíssimo. E muitas vezes no Evangelho a gente vai ver Jesus dizendo assim: eu venho trazer vida, eu venho trazer a água, a comida e o pão, foi o meu Pai que me deu, a vida é a do meu Pai. E ele vem dizer assim: a minha verdade já não habita mais em mim, porque quem habita em mim é a verdade do meu Pai. Ele vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, tudo o que tenho falado aqui é que eu tenho testemunhado do meu Pai. Ele vai dizer assim: não mais vos tenho como servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos considero amigos, porque tudo que tenho recebido de meu Pai, vos tenho dado. E por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque esse é o discurso inabordável do amor. Do amor. João vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, Jesus, ele é a personificação do amor. Ele é o amor em pessoa. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos:
o que é a lei natural? E a resposta é: lei natural é a lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor. E nós somos apenas infelizes quando estamos afastados desse amor. Mas aqui tem 2 pontos que são fundamentais. O primeiro ponto: como entender esse amor? Porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, na série psicológica, nós ainda não entendemos o amor como um sentimento. Como um sentimento. Nós ainda estamos no berço do amor. E esse berço do amor, nós ainda trazemos ele em nós, materializados nos instintos, na sexualidade, no contato físico, na posse. Então é um amor ainda que não é um amor sentimento. Eu costumo dizer que é um amor sensação. É um amor sensação. Como assim, Breno? Um amor sensação. A gente ainda não tem um sentimento do amor. A gente, em alguns momentos, a gente tem uma sensação bem distante desse amor. Porque se pegarmos a língua portuguesa, antes que alguém pergunte, não sou professor de português, mas se pegarmos a língua portuguesa e pegarmos a palavra amar, a classificação é um verbo. Não é isso? Amar é um verbo. E amar, ele é um verbo transitivo. Um verbo transitivo é um verbo que ele pede um complemento. Porque se eu disser assim, Edmilson, eu amo, aí Edmilson vai dizer quem ou o quê? Não é verdade? Porque ele precisa de um complemento. Porém, diferentemente de um verbo intransitivo, que não pede complemento, por exemplo, morrer. O verbo morrer é intransitivo. Se eu disser Edmilson, fulano morreu. Se ele perguntar de quê, é curiosidade. Porque ele não precisa disso aqui. Fulano morreu. Porém, o sentimento amor, ele é intransitivo. O sentimento amor, ele é intransitivo. Porque quem ama, ama indistintamente. Nós ainda temos a necessidade do amor transitivo. É a sensação. Ah, eu amo fulaninho porque... É igual o poema, né? Cicraninha que ama Lili, que ama João, que ama Maria, que ama não sei quem. No final das contas, ama Joaquim, que não ama ninguém. Esse é o amor sensação. E o amor sentimento é o amor que Paulo vai dizer no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. O amor tudo pode. O amor é benfazejo. O amor acalma. O amor abranda. O amor desapega. O amor não é OLX, mas ele desapega. Porque o problema do amor, do nosso amor, é o apego. Esse é um problema maior. Eu vou fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta difícil. Difícil. Você pense na pessoa que você mais ama. Eu vou dar um segundo, é o tempo que eu tomo a minha água aqui. Pense na pessoa que você mais ama. Pensaram? Pensaram? Agora imagine a situação. Essa pessoa que você mais ama vai chegar assim para você, Edmilson, e vai dizer assim: eu só sou feliz se eu ficar bem longe de você.
Você deixa essa pessoa ir embora? Você deixa ela ir embora? É a pessoa que você mais ama. Pode ser um filho, pode ser. Porque o amor verdadeiro, ele quer a pessoa feliz, independente. O amor de mãe, vou dar um outro exemplo aqui. O amor de mãe. O amor de mãe, os pais me desculpem, mas o amor de mãe é um amor diferenciado. Mas é um amor egoísta. Ainda é um amor egoísta. Mas, Breno, como é que pode amor egoísta? Nós ainda estamos no berço do amor. Ainda é um amor egoísta. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem duas mães sentadas nesse banco aqui, ao lado desse rapaz aqui. Duas mães sentadas aqui. E duas crianças brincando ali. As duas crianças brincando, as duas mães aqui assistindo a palestra. Uma das crianças lá fora vai dar um grito e chorar bem alto. As duas mães vão correr em direção para ver o que aconteceu. Uma delas vai dizer assim: graças a Deus, não foi o meu filho. Um segundo depois, ela vai lá ajudar o filho da outra. Mas aquele um segundo ainda assim foi egoísta. Então essa é a transitividade que ainda nós temos no amor. Mas já temos sensação. Porque antes era só instinto. Daqui a pouco a gente chega no sentimento. E tem um exemplo. E aqui eu vou trazer a realeza divina de Jesus, dizendo os aspectos inabordáveis do amor. Conta-nos Humberto de Campos mais uma vez que Jesus passava pela Palestina e ele encontra uma cortesã muito bonita, muito cheirosa. Como a gente diz aqui, né? Pense numa mulher bonita e cheirosa. E quando ela vê Jesus, é amor à primeira vista. Ela tem um impacto. E ela corre para a sua casa, chama uma das suas ajudantes, toma um banho, fica bonita, fica cheirosa. E chama Jesus. Quando Jesus chega, ela diz: Senhor, entre. Jesus entra e fica em silêncio. Quando a vê, fica em silêncio. Mas ela está lá toda perfumada, como se dissesse: Senhor, estou aqui, bonita, cheirosa. Mas sendo que neste momento ela fica encantada. E ela sente um amor por Jesus, mas ela sente um amor, que é o amor que Joana de Ângeles diz, que é o amor ainda físico, carnal, o amor do afeto físico, o amor do sexualismo. E ela chega para Jesus, percebendo que Jesus não fala nada, e ela diz assim: é porque eu vejo, eu até anotei aqui que é para eu não dizer errado. Deixa eu ver se eu acho. Eu anotei. Pronto, ele olha para Jesus e ela diz assim: é porque descubro uma luz no teu olhar. É porque eu descubro uma luz no teu olhar. E procedo assim, por muito te amar. E ela faz: entra, pede para entrar na casa. E Jesus diz: hoje não, quem sabe amanhã. Hoje não, quem sabe amanhã. O tempo passa, Jesus já está no final da sua vida pública. Vem uma senhora ao seu encontro e diz: Senhor,
tem uma mulher que está precisando da sua ajuda. E Jesus diz, vamos lá. Quando ele entra na casa, ele vê uma mulher completamente, cabelos desarrumados, corpo coberto de úlcera. As úlceras estavam num estado já de putrefação por conta da lepra. O mau cheiro já exalava. E quando ele olha, a mulher olha para ele e diz, mas agora que você vem, agora que não tem mais o perfume, agora que não tem mais a beleza, isso é hora, ela diz, ó, isso é hora de você vir, mas agora que você vem, Jesus ele olha para ela e diz, é porque eu descubro uma luz no teu olhar. E eu procedo assim, por muito te amar. Então, esse é o aspecto inabordável do amor. Esse é o aspecto inabordável do amor do Cristo. O amor que está pronto para atender qualquer pessoa a qualquer momento. Desde que esteja apto a receber naquele momento. O amor que não mede. O amor que não mede circunstâncias. E o interessante de Jesus é que ele está sempre pronto. Esse é um aspecto dos espíritos superiores e dos trabalhadores do Cristo. Estão sempre prontos. E isso a gente vai ver um exemplo também. E esse exemplo é o segundo exemplo que é fundamental. Porque um é a gente entender o aspecto do amor, mas outro é a gente entender o nosso relacionamento com esse amor. Como é que nós nos relacionamos com o amor? O que vocês acham? O que é isso que eu estou falando? Isso chama-se como estar a nossa fé com o amor, com Jesus, com a vida. Fé é relacionamento. Fé é relacionamento. Vou dar um exemplo. Jesus estava sentado embaixo de uma árvore, numa sombra. Creio eu que depois do almoço, não sei, mas eu acho que era. Não sei, porque toda vez que eu leio isso, eu penso que é depois do almoço. Porque quando eu falo numa árvore, numa sombra, descansando, para mim é depois do almoço. Porque a melhor hora de você descansar numa sombra debaixo de uma árvore é depois do almoço, não é não? Você... E Jesus está lá, descansando. E chega um centurião. Um centurião romano. O centurião romano é um general dos exércitos romanos. Ele comanda uma centúria de homens, 100 homens. E Jesus está lá descansando e ele diz assim: Senhor, eu estou com o meu servo, com o meu soldado, doente em casa. Eu gostaria que o Senhor o ajudasse. E na mesma hora, Jesus se levanta e diz: vamos até a sua casa que eu vou ajudar. Olha, prontidão, imediatismo, assim, olha. Imediatismo não, prontidão ao serviço. Porque eu vou dizer uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Fosse eu, depois do almoço, debaixo de uma sombra, eu dizia: meu amigo, meio-dia em ponto. Não, deixa de dar 3 horas pelo menos, 4 horas, deixa o sol baixar. Não. Deixa para mim fazer fez. O cara tomou remédio, deu 8 horas. Não. Mas Jesus, não. Vamos lá. Prontidão. Essa é a primeira lição. O trabalhador do Cristo deve estar sempre pronto para
agir. Independente da hora, do momento e do local. Porque se alguém chegou para lhe pedir ajuda, é porque você tem condições de ajudar. Porque Deus, Ele envia as pessoas para que a gente aproveite as oportunidades. Como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: Deus, Ele se expressa através das pessoas e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Deus, Ele se expressa através das pessoas e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Você quer ver Deus? Não olhe para cima, olhe para o lado. Porque Deus, Ele está mandando todos os dias as oportunidades e elas estão ao nosso redor. E todos os dias nós estamos recusando Deus. Nós estamos recusando essas oportunidades. Sabe aquele vizinho difícil? É a sua oportunidade de exercer paciência. E todo dia a gente perde muitas oportunidades. Faltam 5 minutos. 5 minutos, menino. Meu Deus do céu. Vamos concluir. Então, o centurião diz assim, Jesus diz, vamos lá. E ele diz, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Dá um comando daí. E o meu servo fica bom lá. Porque eu, que sou um general, eu também sou um homem que comando algumas pessoas. Eu que sou um general, eu penso assim, um simples general, ele pensa. Se eu disser uma ordem para o meu subordinado, eu não preciso estar lá, quanto mais o Senhor. Então o que é que ele faz nesse momento? Neste momento ele está nos ensinando o que é fé raciocinada. Porque fé raciocinada é a gente trazer o conhecimento daquilo que é maior de acordo com a minha percepção. Então ele diz, eu que sou uma pessoa que não tem o poder que você tem consigo, você consegue. E Jesus, neste momento, diz assim, vira-se para os discípulos. Vira-se para os discípulos e diz, em toda Israel não vi tamanha fé. Vai, o teu servo está curado. Então essa é a fé raciocinada. Essa é a forma, a maneira de se relacionar com Deus. E é essa fé raciocinada que a doutrina espírita vem nos trazer. Vem nos mostrar. E vem trazer essa nossa... para que nós possamos entender essa realeza. Que nós vamos entender que a realeza do Cristo é uma realeza baseada na sua aristocracia intelecto-moral. Porque, como disse anteriormente, nos momentos mais difíceis ele abre mão de si mesmo, mas ele ajuda ao próximo. E até no último momento, no último ato da sua existência corporal, não da sua existência espiritual, mas nesse último ato, até neste momento, ele exerce a sua realeza espiritual. Porque quando ele está na cruz, quando ele está crucificado, no momento derradeiro, ele olha para o alto e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conta-nos mais uma vez, Humberto de Campos, que neste momento, arcanjos descem do céu. Arcanjos 1000 descem do céu, em velocidade. E Humberto de Campos narra que
Um desses arcanjos, percebendo que Jesus vira o seu rosto, ele vem numa velocidade maior, chega perto dos lábios de Jesus, encosta a sua testa nos lábios de Jesus e sai em disparada. Sai em disparada. Jesus balbucia alguma coisa no seu ouvido e ele sai numa velocidade estupenda. E Humberto de Campos nos narra que neste momento Jesus pede ao anjo da caridade que vá socorrer Judas, que tinha cometido suicídio. Até nesse momento, ele exerce a sua realeza divina, a sua realeza espiritual. Então, meus amigos, quando tudo estiver difícil, quando a gente pensar que não tem mais solução, quando a gente achar que tudo acabou, quando a gente achar que o dia está virando noite sempre, é nesse momento que nós vamos dar o nosso testemunho, o testemunho de fé. Porque como diz Divaldo, promoção com Jesus é testemunho. E o testemunho é entender que nós, o mundo, ele é regido por uma inteligência superior. Uma inteligência que, como diz Emmanuel, rege o nosso mundo, o nosso planeta, todo o universo, com infinito amor e infinita sabedoria. E que o governador do nosso planeta é um espírito com a evolução espiritual, com a maturidade espiritual bilenar, infalível. E aí, quando estivermos nesses dias, devemos nos lembrar do momento em que Jesus estava no barco com os apóstolos. Jesus estava descansando. Jesus gostava de descansar, né? Estava descansando no barco, cochilozinho, descansando no barco, todos os apóstolos no barco. De repente começa a vir ondas gigantescas, tempestades, ventanias, e o barco virava para um lado, virava para o outro. Os apóstolos todos com medo, todos eles com medo, e Pedro, sempre Pedro. Eu sou fã de Pedro, porque Pedro diz as coisas que eu gostaria de dizer para Jesus. Pedro vira assim para Jesus e de uma forma muito sutil, muito tranquila, ele acorda Jesus e diz assim: mestre, vamos morrer. E Jesus olha assim tranquilamente, calmamente. Pedro olha para ele e diz: por que temeis? Por que temeis? Eu não estou convosco? Então, neste momento, a gente vai lembrar dessas palavras. Por que temeis? Jesus disse: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele diz assim: todo aquele que estiver aflito e sobrecarregado, venha a mim que eu vos aliviarei. Muita paz e que assim seja.